pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Giza Santos e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, como vocês podem ver, o título desse vídeo, Vou Desistir de Pintar? É que eu resolvi trazer uma aula específica como pintar olhinhos, olhos de bebês e olhos de boneca, já que é considerado um tema difícil pelas pessoas que estão aprendendo a pintar em tecido. Muitas são as pessoas que chegam para mim e falam: Giza, eu estou com dificuldade de pintar. E infelizmente no decorrer do tempo as pessoas param e desistem da pintura. Então, gente, eu estou aqui para lhe ajudar a não desistir, tá bom? Eu vou ajudar vocês na aula de hoje e nas próximas aulas, com temas mais específicos, tá bom? Então eu já peço você que não esqueça, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Sem mais demora, vamos ao vídeo! Pessoal, para a gente iniciar então a nossa pintura, eu faço o risco simples. Observem que eu faço o risco aqui só da base. Vou deixar disponível para vocês esse risco desses olhos lá no meu Instagram Maravilhas de Baby. Vou deixar na descrição aqui também para vocês irem até lá, tá? E conseguirem riscar. Com tecido fininho, olha que simplicidade, um tecido fino, aqui é o tricoline, pode ser o percal, um tecido muito melhor para aderir à tinta e também para fazer o contorno e os cílios, depois que você for fazer então os detalhes da finalização desses olhos. Gente, esse modelo de olhos, ele é aplicado no rostinhos de bebê, tá? De pessoas, de crianças e tudo mais. Agora, esse daqui é mais utilizado em rostinhos de boneca. Então eles são diferentes e tem vários outros modelos, eu trouxe só para vocês verem a diferença, tá? E as opções de cores que vocês podem fazer também. Aqui para iniciar, o que nós vamos utilizar? As cores da Acrylex, tá? O amarelo pele, eu faço assim ao redor dos olhos, tá bom, gente? Olha, observem aí, pessoal, o tamanho, eu coloquei um tamanho maior para vocês treinarem, porque esse tipo de pintura que eu trouxe hoje, que eu vou continuar nos próximos vídeos, são mais específicos. Por exemplo, somente quem tem dificuldade para pintar nariz, aqui começando com os olhos, e assim eu vou selecionando, tá, os desenhos que têm mais dificuldade, que as pessoas estão aprendendo e iniciando nesse ramo da pintura em tecido, tá bom? Então, observem que eu vou fazendo esse fundo para que os olhos fiquem destacados, tá, gente? E aí vocês vão conseguir compreender melhor. Então, você vai fazer a mesma coisa aí na sua casa, vai riscar no seu tecido. Gente, eu aconselho fortemente que vocês utilizem aí esse tricoline, tá? Um tecido mais fininho mesmo, porque você não vai ter dificuldade na hora de fazer o contorno. A maioria das pessoas começam o trabalho, a gente que é artesão, eu já passei por isso. O que acontece? A gente inicia um trabalho e acaba ficando meio que desanimado de finalizar porque encontra uma objeção, encontra ali uma dificuldade no caminho e aí acaba desistindo. E eu estou aqui para ajudar vocês nesse sentido, tá? Para passar a forma mais simples e prática para vocês realmente aprender e nunca mais começar fazer um trabalho, um projeto e não finalizar, tá? Pelo contrário, você vai começar e vai terminar esse projeto, essa pintura que você tanto deseja, tá? Então não desista. Por isso eu coloquei o tema aqui desse vídeo de hoje. Então, gente, olha, porque eu quero que vocês terminem aqui esse vídeo comigo, treinem a casa de vocês e para eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão participando e aceitam o desafio, eu vou pedir para vocês colocarem aí, eu aceito o desafio. Comentem aí, por favor, tá? Coloca nos comentários abaixo do vídeo, eu quero ver vocês colocando aí que aceito o desafio e vão pintar e vão estar aqui comigo na próxima aula. Olha, eu faço todo esse contorno bem de leve, simples, e vou passar aqui um pouquinho desse chocolate. Pode ser chocolate, pode ser marrom, tá? É um pouquinho só.
para fazer a sombra, só na parte de cima dos olhos. Se você tiver dificuldade com um pincel maior, eu sugiro que você pegue um pincel de número 4 ou 2, tá? Um pincelzinho menor. Espalha bastante. Lavo aqui o pincel, tiro todo o excesso da tinta. Aqui eu faço só nessa pontinha, nessa descidinha aqui dos olhos na parte inferior, tá? Só aqui, eu não continuo aqui em toda essa base. E aqui a mesma coisa, da mesma forma. Lave o pincel e seque bastante. Depois aqui da nossa, do fundo, né, da nossa pintura aqui já pronta, nós vamos fazer o preenchimento. Vou pegar aqui o branco. E vou preencher as laterais, tá, gente? Aqui pode também utilizar o diluente. Eu vou colocar um pouquinho de diluente aqui no meu pratinho, onde eu estou fazendo a mistura de tinta, de cores, diluente da Acrylex. Vou preencher para deslizar melhor essa tinta. Não precisa ser muita quantidade, tem que ser bem pouco. E aqui eu continuo fazendo o preenchimento com branco. Depois de preenchido aqui com branco, vamos fazer esses olhos na cor castanho, tá? Usando aí as cores, esse mesmo que eu coloquei aqui pro fundo, que é o chocolate, pode ser também marrom café. Vou preencher todo aqui, deixando só o centro dos olhos, tá? Eu não preencho a parte do centro. Com o marrom escuro, só na parte de cima do pincel, eu vou passar aqui também na parte de cima dos olhos. Vou fazendo como se fosse um contorno, descendo com essa cor mais escura. Só que eu não vou circular toda essa parte, eu vou deixar só na parte de cima. Vou fazer um por vez, tá, gente? Aqui eu vou fazer um de cada para vocês verem como é. É só seguir o mesmo procedimento aqui, tá? Vou pegar agora essa cor que eu vou usar é o sépia. Vou preencher toda a parte do centro dos olhos. Primeiro você faz como se fosse um círculo normal, preenchendo toda essa parte onde nós deixamos em branco. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho, tá? Na medida que eu vou colocando a tinta, eu vou aumentando também. Só, gente, que eu não vou deixar esse círculo assim tão liso. O que eu faço? Eu dou pequenas batidinhas assim com a ponta do pincel, com a tinta, né, voltada para fora.
eu não quero que fique um círculo tão reto, tão certinho, tá? Vocês estão me entendendo, né? Olha, eu vou dando pequenas batidinhas, meio que vai ficar desregulado, tá? Esse círculo. Ele vai secar um pouquinho aqui. Vou aproveitar que esse pincel está com um pouquinho de tinta nesse mesmo tom e vou passar aqui em cima. Foi pouco, eu passo um pouco mais, tá? Vou tirar o excesso. Gente, pega um tecido aí e vai fazendo treinamento só de olhos, só olho. Pode fazer também até mesmo no papel, você vai treinando os cílios, vai treinando aí o seu contorno, tá? E você vai ver que vai conseguir aí fazer lindos trabalhos, assim que você treinar bastante. Olho, tudo isso é treino mesmo, tá bom? Vou pegar agora um pouquinho de branco na ponta do pincel e com ele voltado para cima, eu vou dar umas pequenas batidinhas aqui embaixo. Isso aqui vai formar como se fosse o brilho dos olhos, tá? Eu já vou puxando ele, que eu quero que ele fique também desregulado. Não precisa de fazer um risco. Esse branco dos olhos, eu vou passar um pouquinho, gente, uma sujeirinha assim na ponta do pincel com marrom. E vou fazer isso aqui bem levinho, porque o branco dos olhos não é tão branco assim, não é mesmo? Então, a gente vai deixar ele o mais natural possível na pintura, dando pequenas batidas para dar uma misturada aqui, para não ficar também muito forte, não pode. Perfeito. Enquanto aqui, gente, a parte central vai secando um pouco, nós vamos fazer um pequeno contorno. A tinta tem que estar bem diluída, mas não tão ralinha para que ela não expanda, tá? Ela tem que ficar maleável. E para isso, você vai usar na ponta do pincel bem pouquinha tinta. Com essa mesma cor na parte central que nós utilizamos, que é o sépia, eu vou fazer esse contorno na parte de cima. Eu vou tentar fazer assim de uma forma que vocês consigam ver daí onde que eu estou contornando, tá? Primeiro essa parte superior, eu vou fazer assim para que vocês consigam ver bem certinho e aprendam de uma vez por todas a perder esse medo de pintar olhos. Gente, olha que facilidade, eu tenho certeza que hoje você aprende a pintar olhos. Eu vou tombar bem minha mão aqui, mesmo que não ficar tão certinho o meu contorno, mas o importante é vocês verem o que eu estou fazendo. Com a minha própria unha eu conserto assim se ficou um pouquinho grosso, tá? Gente, o olho não é totalmente contornado, vocês vão entender. Outro detalhe, eu fiz aqui o carbono bem escuro para vocês verem daí, tá? E conseguirem enxergar direitinho o meu risco, mas não precisa de ser tão forte. Eu vou fazer um contorno aqui também ao redor desse marrom. Um contorno normal, tá, gente? Olha. Simples assim. Eu vou fazer uma playlist com as pinturas por partes, tá bom, gente? E começando hoje com esse primeiro vídeo de olhos. E assim a gente vai seguir uma playlist bem fácil para vocês conseguirem pintar. Eu não vou trazer um risco já completo, eu quero trazer as partes assim separadas para vocês entenderem bem e não tenham mais dúvidas. Aqui eu peguei um pouquinho do marrom, passei ali onde ficou um pouquinho de tinta bem mais forte. Continuo completando aqui o meu contorno. Vou fazer um contorno aqui.
Pego um pouquinho aqui do meu diluente com o meu próprio pincel de contorno. Ele é transparente. Eu preciso que aqui, onde já secou, eu passo diluente para eu continuar meu contorno, para que ele fique certinho. É muito importante você utilizar o diluente aqui nessa pintura, tá, gente? Olha que diferença que faz na hora que a gente consegue contornar. Eu vou aproveitar, vou pegar o branco, vou tentar cobrir o meu risco, porque o meu risco tá muito forte aqui, o carbono. Eu pego um pouco mais de diluente com o pincel 0, porém não é o de contorno. E vou passar aqui próximo de onde nós contornamos, né, bem aqui no início, olha. Por quê? Porque nós vamos fazer os cílios e eles não podem ficar os fios bem largos, né, grossos, tem que ficar bem fininho e delicado. Se for necessário, eu pego um pouco mais. Continuando com a mesma cor. Gente, eu vou fazer de lado para vocês verem. O pincel tá com a minha tinta, bem pouquinho na ponta. Antes de fazer os cílios, eu vou fazer um risco. É como se fosse assim a dobra. Aqui tá um pouquinho grosso, eu vou afinar para vocês verem. Vou pegar minha caneta sem tinta e vou afinar, porque eu não quero esse risco assim forte, tá? Eu quero que ele fique um pouco mais apagado ou mais fininho. Isso aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar bem próximo, encostar o meu pincel aqui e subir. Assim, ó. Deixa eu fazer novamente. Então, com a tinta na ponta do pincel, eu encosto aqui a ponta dele bem no meu contorno e vou levando dessa forma com a mão bem leve. Pequenos riscos, tá? Mas eles têm que ficar curvados. Eles não podem ficar retos, tá? Para ficar o mais natural possível. Eu vou fazer aqui com a mão de lado para não cobrir e vocês conseguirem visualizar. Sempre assim, ó. Se alguns ficarem um pouquinho mais, assim, um pouquinho grosso, eu retiro a tinta, tá? O excesso, enquanto ainda tá molhado. A importância, gente, de colocar o diluente é que dá para fazer essas correções, tá bom? Porque sem o diluente fica um pouco complicado. A tinta vai secar rápido, não vai ficar bonito, então assim, vocês têm que ter esse cuidado. Agora eu vou fazer um pouquinho aqui, só que eles ficam menores. Eu faço alguns mais fininhos e também aqui eu já reparo que já secou, tá? Então eu faço isso aqui, coloco o diluente para fazer os cílios na parte inferior dos olhos. Pouca tinta, encosto o pincel e faço pequenos pelinhos assim, tá? Aleatórios. Com o branco, eu pego um pouquinho assim na pontinha, coloco aqui uma batidinha leve e outra aqui para fazer então formar o brilho dos olhos, tá? Com a mão muito leve, gente, o segredo é esse, não colocar muita tinta.
tá? Sempre com um pouquinho de cor na ponta do pincel. E então, finalizamos esse primeiro, sem segredo, sem mistério algum, tá? Muito simples. E é assim que fica pronto esse primeiro olho, tá bom? Vamos então, pessoal, para esse modelinho aqui que são olhos de boneca. Eu vou preencher da mesma forma que eu preenchi a parte do branco, tá? Como ele é um olho assim um pouco mais fácil, você conseguindo pintar esse primeiro modelo, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer esse. Você vai entender muito bem por quê, como é fácil pintar esse olho, tá? Muito simples, só preencher. Primeiro aqui com branco. Muito cuidado, pessoal, com a direção do olhar. Se esse tá voltado para direita, o outro lado dos olhos é a mesma coisa. Tem que estar voltado para o mesmo lado para não ficar errar aqui, confundir na hora de riscar, tá? Presta bastante atenção nesse detalhe. A mesma coisa o olhar central. O que você tem que fazer, na verdade, ele ficar bem próximo, um igual ao outro. Logicamente, gente, toda vez que a gente vai fazer uma pintura assim, não é a mesma coisa. Um lado não vai ficar 100% igual ao outro. Porém, tem que aproximar, né? O máximo aí, para ficar o máximo parecido, tá? Vou lavar aqui o meu pincel. E com ele mesmo eu já vou pegar aqui o meu verde pinheiro. Eu preencho aqui bem próximo do branco. Só que eu não chego até a parte central dele, eu deixo um espaço. Pego um pincel menor e também essa cor verde abacate. E aí sim, eu faço dessa forma, olha. Eu vou mesclar esses dois tons de verde, tá? Como eu disse, esse é o olho muito mais simples. Lavo aqui o meu pincel. Gente, vou usar aqui a cor rústico, tá? O nome dessa cor é rústico, pode ser também o sépia. Vou seguir aqui com o pincel de contorno. Bem mais fácil, olha, bem simples. Eu não quero que esse branco fique tão destacado, então eu pego um pouquinho aqui de cinza ou cinza lunar e espalho só nesse cantinho, tá? Bem pouco. Lavo o pincel, tirando todo o excesso e assim eu faço a misturinha novamente. Olha lá como é que misturou como misturou o branco com o cinza, tá? Ficando ótimo dessa cor aqui. Agora eu continuo fazendo o contorno com o mesmo rústico, com a mão de leve. Para você perder o medo de contornar e fazer olho, gente, é fazer, tá? É praticar mesmo. Só assim você não vai ter mais receio
nenhum, tá? E nem vai parar no meio do caminho ou pensar em desistir de fazer a pintura por causa disso. E como, gente, por experiência própria e como já fui aluna, então eu faço o seguinte, eu pego exatamente todas as minhas dificuldades pessoais que eu já tive, também com as dificuldades das minhas alunas ou seguidoras aqui, e então eu trago aqui para o canal para tirar a dúvida de vocês e resolver esse problema, tá bom? Da forma mais simples e mais tranquila possível, para que você realmente não pare e nem pense, ou mesmo que você já pensou alguma vez em desistir, mas aqui você vai animar novamente, tá? Às vezes você está aí me assistindo, está parada, está pensando, eu não consigo pintar olho, eu não consigo fazer cabelinho. Inclusive aqui no canal já até tem desenhos, né, que eu já trouxe aqui, tá? Vídeos como pintar cabelinho, cabelo preto, que é um pouco mais difícil, mas da forma que eu ensino você vai ver que é muito fácil, só seguir o passo a passo. Eu vou deixar o link dele aqui também, como pintar rostinho, olhinho. Eu vou deixar toda essa playlist para vocês assistirem, tá? E aqui agora melhor vai ser com essas próximas aulas mais detalhadas ainda, para você realmente não ter mais dúvidas. Aqui eu vou seguir fazendo um pouco mais o contorno. Vamos agora fazer os cílios. Esse é bem mais simples, você encosta o pincel bem aqui no contorno e faz isso aqui. Deixa com a mão leve, vai fazendo a curva, tá? Dessa forma, não precisam de muitos. E para fazermos o brilho, com o branco, apenas aqui e aqui, tá bom? Preencho aqui com o branco, vou lavar porque tá com excesso aqui de outra cor, tá? Só preencher com branco, vai um pouquinho aí de... Pode ser clareador, mas diluente é melhor. Eu prefiro diluente aqui. Vamos recapitular esses olhos aqui, porque esse que é o que o pessoal tem mais dúvida de fazer. Gente, outra coisa, mesmo que vocês forem fazer aí, é só parando o vídeo, tá? Vamos supor, você tem alguma dúvida, volta o vídeo e novamente assista o passo a passo. Tá? Aqui, olha, eu vou deixar a minha mão bem de lado aqui para você ver eu preenchendo. Olha que simplicidade. Pronto. Vou pegar aqui a minha cor chocolate, esse tom, tá? De marronzinho. Preencho toda a parte central. Olha, muito simples. Por favor, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, se você está gostando até aqui, se estão compreendendo, tá entendendo todas as minhas aulas, deixa eu saber, fala aqui pra mim nos comentários, tá bom, gente? É muito importante o like de vocês aqui pra mim, os comentários, tá? Para que o YouTube indique o meu vídeo para mais pessoas que também estão querendo aprender a pintar gratuitamente aqui no YouTube, seguindo passo a passo, tá? Aqui eu vou finalizar, vou colocar aqui meu sépia. O marrom, né, aqui também, porque até antes mesmo de aplicar o sépia, você pode colocar aqui o marrom, como eu fiz no primeiro.
Volto com um pouquinho do sépia também na parte de cima. Depois que eu coloco aqui a parte central com o sépia, eu pego um pouquinho do branco e vou fazendo pequenas batidinhas assim, tá? Para fazer esse brilho. Pode observar que não fica um lado igual ao outro, mas a forma de fazer é essa aqui, tem que aproximar, pelo menos, tá, gente? Vou escurecer um pouquinho mais aqui no centro do olho. Com um pouquinho de marrom no cantinho do pincel sujo, faço a mesma forma que eu fiz do outro aqui na parte branca. Espalho. Pego um pouquinho de diluente, passo ao redor para fazer o contorno. Porque já secou, né? Com o pincel de contorno e o sépia, eu faço a parte primeiro, essa de cima. Tá? Todo esse contorno na parte de cima. Não se desespere, porque ainda tá molhado, dá pra fazer correção, é super tranquilo, tá? Contorno aqui também. É só voltar com a cor de fundo e fazer o contorno. Bem pouquinho tinta, tá, gente? Aqui um risco bem fininho, representando a dobra dos supercílios, né, por cima dos olhos. E agora eu começo mais ou menos aqui no centro a fazer os cílios curvado, tá? Eu faço assim, ó, pego de baixo, próximo do meu contorno e faço curvinhas. Olha, observe o movimento da mão. Faço uns mais pequenos, assim, menores no meio, outros maiores e vou preenchendo toda a parte do olho. Lembrando, gente, que aqui o olho tá bem grande, tamanho maior, para poder você ver os detalhes. Quando você for pintar mesmo rostinhos de bebê, é um olhinho bem pequeno, então é muito mais fácil e mais rápido, tá? Só aplicar essa técnica aqui no rostinho do bebê e colocar menos cílios,
tá bom? Colocar menos. Você geralmente vai estar com algum risco acompanhando já pintado, então não vai ter erro nenhum. Aqui é porque eu quero que você aprenda mesmo, se você tem dificuldade a fazer olho, só isso, mas na hora de aplicar no desenho você vai saber exatamente o que fazer. Qualquer dúvida, me pergunte, tá? Eu respondo, gravo outro vídeo e todos os detalhes que você precisar saber, eu ensino você, tá bom? Vamos com o branco. Aqui também eu vou preencher com branco, como eu fiz no outro. Bom, pessoal, como vocês podem ver, já finalizei esse lado verde. Como ele é bem fácil, é só repetir o que eu fiz com esse. O detalhe aqui dos cílios, que ele é feito para esse lado, tá? Esse que eu já havia feito e quis aqui mudar a cor para vocês verem que há possibilidades de cores. O azul bebê como base, azul cobalto na parte de cima e o rústico para fazer o centro, né? E também o contorno, tá bom? Aqui com um simples traço curvado assim, com esse círculo no meio menor, eu fiz o olho e fiz o formato dele aqui com tinta, né? Mas eu vou deixar para você certinho o risco com todos os detalhes dos olhos, tá? Vou deixar lá no meu Instagram, como eu disse, para você ter o risco e fazer também, treinar. Esse é o risco que eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou deixar aqui bem certinho na tela também para vocês verem melhor. Gente, esse é um outro modelo de olho para boneca. Ele é mais redondinho, os cílios também seguem dessa forma, tá? Lado esquerdo, lado direito, e você pode fazer copiar dessa forma, tá? Aqui repete também o mesmo. É isso, para treinar você tem que ir fazendo, pegando o tecido, vai cortando, não gostou, faça o próximo. Repare a parte central, tá? O meio, a finalização do olho. Vai fazendo e treinando para você ficar cada vez melhor, tá bom, gente? Então, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Eu tenho certeza que depois dessa aula você não vai ter mais dificuldade em pintar olhinhos de bebês, de bonecas, tá? Então treine bastante em casa e fiquem ligados para os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e até